Olá, boa noite, tudo bem? Aliás, boa noite, boa tarde ou bom dia, né? Independente do horário que você está assistindo. Seja muito bem-vindo ao meu canal, me chamo Kaliane e estamos conversando sobre negócios, sobre empreendimentos, principalmente para pequenos empreendedores que sabem muito bem fazer seu negócio, mas a parte administrativa tem alguma deficiência, então eu quero te ajudar, certo? Com a experiência que eu tenho na parte financeira, administrativa e algumas coisas que eu venho aprendendo mais, tá bom? Vou tentar ser rápida, porque o pessoal acha que tá longo os vídeos, né? Porque tem muito conteúdo para falar, e hoje principalmente. Tô até achando que eu vou fazer uma série de 3 vídeos só para esse assunto. Vai depender do que vocês acharem. Se vocês gostarem que a gente continue essa conversa, a gente prolonga, tá bom? Vamos lá. Hoje eu quero falar, gente, sobre clientes, né? Então, primeiro ponto. Sem cliente não tem empresa, certo? Então, eu não sei se vocês já viram um vídeo que eu gravei, que eu passei muito tempo da minha vida, né? Como eu trabalhava no financeiro administrativo, eu tinha uma certa raiva do pessoal de vendas, que era o setor que ganhava mais na empresa, o setor que tinha mais reconhecimento, era o setor que tinha mais reunião, era o setor que tinha mais atenção. Mas por quê? Porque sem vendas não existe empresa. Simples assim, gente. E essa noção de que para existir um setor financeiro na empresa, para existir um estoque na empresa, para existir todos os setores, setor pessoal, independente do tamanho da sua empresa, se sua empresa é só você, mas para que tudo comece a acontecer, precisa existir um cliente que quer o seu produto e que confia em você para resolver um problema dele, né? Então você tem que ter isso muito claro, né? Eu sei que é uma frase que é bem polêmica, bem discutida, que é quem manda é o cliente. Tem controvérsias, né? Eu não quero me aprofundar nisso, eu só quero mostrar para você a importância disso e que você deixe isso muito claro se você já existe, se você já tem um colaborador, se você já tem uma pessoa que trabalha com você, essa pessoa, ela precisa ter essa percepção de que o cliente é mais importante, de que o cliente é onde inicia e termina o processo. Então não pode ser negligenciada. Gente, eu vejo isso acontecer muito, muito. Até vi esses dias no status de uma pessoa dizendo: compre do pequeno. Aí você vai no pequeno e tá lá a pessoa que vai te atender com a cara feia, né, mal-humorado. Quer dizer, que já existe essa cultura de o atendimento não ser bom. E infelizmente a gente passa por essas situações. Eu, como cliente, eu sou muito chata, e é muito comum, gente, é muito comum. Então, às vezes, outro ponto que eu vou falar sobre a questão do atendimento, né? Às vezes você nem tem um produto tão bom, mas você tem uma venda boa, por quê? Porque você tem um atendimento bom. Às vezes não, geralmente isso é uma pesquisa que eu vi no Sebrae, quando eu participei de algumas palestras lá, que não é o preço que ganha, não é o produto que ganha, o que ganha é a qualidade no atendimento. Então, tem muita empresa que está perdendo dinheiro porque não está preocupada com isso, em atender bem o seu cliente. E atender o cliente, gente, não é fazer tudo que o cliente quer. A empresa tem que ter suas regras, tem que ter o seu padrão, tem que ter um procedimento para tudo, mas você tem que estar sempre preocupado em satisfazer o teu cliente. Então, tem que estar sempre com essa mente aberta para ouvir. Isso já é outro ponto, já tô pulando tudo. Vamos lá, segundo ponto. Sobre o cliente, existem vários tipos de clientes, certo, gente? Isso é uma coisa que eu tô vendo muito na parte de marketing digital, tô estudando muito sobre isso, é um tema que me interessa muito, que me agrada muito. E uma coisa que eu aprendi com o Érico Rocha é que existem 3 tipos de cliente. Existe aquele cliente que sabe que precisa do seu produto e está buscando o seu produto, ou seja, ele quer resolver de imediato. Vou usar um exemplo simples, básico de lanchonete, que é uma coisa comum da gente ver, né? Então, um negócio prático. E é uma coisa que geralmente todo mundo já teve uma relação com a lanchonete. Então, a pessoa tá com fome, ela sabe que você existe, já sabe como te encontrar. Esse é o pico da montanha. Vou usar essa comparação. O segundo cliente é aquele que sabe que precisa do seu produto, mas ele está
adiando essa compra. Ou seja, ele sabe que você existe, sabe que o teu produto é bom, mas ele tá adiando, faz alguma coisa em casa, ou prefere ficar naquela lanchonete que é próxima da casa dele. Ele sabe, mas ele não procura. E tem um terceiro cliente, que é a base da montanha, que é o maior número de clientes, que é aquele que nem sabe que você existe e nem sabe que precisa do seu produto. Kaliane, como é que eu vou chegar nesse cliente? Educando o seu cliente, certo? Então, esses três tipos de cliente, eles estão no mercado. Geralmente, as empresas, elas só focam naquele cliente que já sabe dela e que já procura. Então, por isso que existe, às vezes, uma guerra tão grande. A concorrência, nesse ponto, gente, é muito maior por esse cliente. E a quantidade desse cliente é bem menor. Então, onde tem uma quantidade maior de cliente e que existe menos concorrência, é aquele cliente que não sabe que você existe e que não sabe que precisa do seu produto. Então, você precisa educar esse cliente, né? Educar é o que? É falar do benefício que você vai levar para essa pessoa. Aí falando já um pouquinho das mídias sociais, de como você pode trabalhar o seu produto. Ao invés de você ficar falando característica, foca na solução. O que o teu produto resolve? O que o teu produto soluciona? Qual é o problema do seu cliente? E aí eu faço uma pergunta para você refletir. Você conhece o seu cliente? Você sabe quem é o seu cliente? Né? Você conhece o perfil do seu cliente? Você só vai poder responder isso se você se aprofundar nessas questões. Terceiro ponto, a questão do atendimento, né? Que eu já comecei a falar um pouco. Gente, o atendimento, quando a gente fala num bom atendimento, não é só ter um bom produto. Não é só estar com o meu prédio pintadinho, as mesinhas bonitinhas. Vou continuar usando o exemplo de lanchonete ou lugar de comida, que é uma coisa muito comum. Geralmente é um empreendimento digamos, que está se saindo mais nessa pandemia, né? Porque as pessoas não deixam de comer. Então, não é só isso. Claro que esses pontos são muito importantes. Você tem que ter uma preocupação com o ponto que você vai procurar, localização, ventilação, estrutura, mesa, cadeira, como é que está distribuído, layout, tudo isso. Mas, se você tiver um bom produto, que hoje, gente, o produto ser bom, ou seja, você ter uma comida boa, não é mais um diferencial. Às vezes acaba sendo porque a gente tem um serviço tão ruim que às vezes só o fato de ser bom já resolve. Mas ser bom hoje é o básico, né? Você ter qualidade hoje é o básico, né? O diferencial vai estar geralmente em quê? No atendimento. Como eu falei, a maior reclamação hoje é que os clientes prezam mais. Então, quanto mais o cliente ele é instruído, quanto mais ele é crítico, mais ele vai querer ser bem atendido. Certo? Então, ser bem atendido é você ter uma ventilação boa, é você ter uma comida boa, é você sentar num lugar confortável, é você receber um atendimento com um sorriso, né? Tem lugares que eu já fui e que, assim, só da pessoa me atender, já com aquela cara, parece que foi trabalhar à força, ali eu já não me sinto bem. É a mesma coisa, eu nunca esqueci, é uma coisa que marca a pessoa, eu nunca esqueci. Um lugar que eu fui fazer minha unha e a pessoa conversando, porque essa corrida de salão, vocês sabem, né? A pessoa conta a vida todinha. A pessoa falou assim, eu não gosto de fazer unha, mas, tipo assim, como se fosse o jeito de fazer. Então, assim, eu só fiz unha nesse lugar uma vez. Porque se você tá fazendo uma coisa à força, obrigado, é porque a pessoa não era empregada, imagine se fosse. Hein? Você não se sente bem naquele lugar. Ou seja, a pessoa não vai fazer com gosto. Por mais que faça bem, mas só de você ouvir isso, pra mim, ali já acabou o atendimento. Então, assim, você tem que estar muito atento a todos esses detalhes, certo? Então, ter um produto bom, ter um local bom, ter um funcionário sorridente que tá querendo atender bem um cliente, gente, isso faz total diferença. Então, vamos focar no conjunto. Próximo ponto. Tô perdidinha aqui nas minhas anotações. 1, 2, 3. Tava no 3, né? Atendimento. Vamos lá. Quarto ponto. Faça o pós-venda, que é o que eu já comecei a falar um pouco, né? E você conhecer o seu cliente. Então, você fez um atendimento, o cliente comprou de você, pergunta como foi esse atendimento.
Principalmente se for um local que você já tem, digamos, um número de funcionários, que você já tem uma empresa um pouco maior, que não é você que faz diretamente o atendimento, mas mesmo que seja você que faça, pergunta ao teu cliente o que, que ele achou. E às vezes o cliente vai ter vergonha de se identificar. Então é importante você criar um mecanismo onde ele possa falar abertamente sem precisar se apresentar, né? Então vou dar 2 sugestões para você. Você pode colocar uma caixinha de sugestão simples, não tem dinheiro, não tem como fazer, pega uma caixa de sapato, passa um papel bonitinho e coloca lá, caixa de sugestão, deixa um bloquinho de papel e caneta e dá a opção do cliente fazer a sugestão dele e deixar lá. Se você já é mais acostumado com informática, com internet, já tem esse domínio, você pode fazer um formulário no Google e lá fazer algumas perguntas para o cliente e deixar um texto aberto para você conseguir compreender melhor esse cliente. Gente, isso dá trabalho? Dá. Mas, quando você escuta seu cliente, quando você faz esse pós-venda, primeiro, o cliente percebe que você tem essa preocupação, né? O cliente, ele se sente importante porque você quer ouvir ele. E essa informação vai te dar a condição de crescer, de melhorar o teu negócio, né? Então, assim, aquela empresa que é fechada, eu atendo do jeito que eu quero. Inclusive, eu queria até trazer aqui uma história que eu lembrei de um diretor que me falou assim uma vez: Kaliane, se a gente for fazer a vontade do cliente, ele vai receber o produto assim, assim, assado. Não vou nem descrever para vocês não saberem o que é. Mas quem tem essa visão, gente, de que não tem que fazer como o cliente quer, é aquele fornecedor, que no caso era o caso, né, dessa pessoa, que ele vive num mercado de monopólio. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa questão de mercado para vocês. O que é um monopólio? É um mercado onde só existe um fornecedor, ou seja, aquela pessoa não tem concorrência. Então, ela pode ditar as regras. A partir do momento que você não está num mercado que seja um monopólio, que só você dita as regras, você tem que estar preocupado sim, porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer, tá certo? Correndo aqui, senão vai ficar longo demais. 5º ponto, resolva problemas. É uma coisa que eu até falei já, né, gente? Mas assim, focando realmente, principalmente para quem trabalha com serviço, né, que às vezes é uma coisa meio intangível, que você não consegue mensurar direito. Às vezes você não está conseguindo atender o teu cliente porque você está focando muito em características e não está focando na solução. Então você tem que vender uma solução, você tem que resolver o problema de um cliente. Continuando na história da lanchonete, tem pessoas que chegam tarde em casa e não tem tempo de fazer, então você está resolvendo a alimentação do seu cliente. Não é só aquele cliente que leva a família para ter um momento diferente. É aquele cliente que precisa mesmo que você é aquela opção de salvar a vida dele, né? Então, quando você é essa solução, você fideliza o cliente, né? E hoje um cliente fidelizado, ele é muito mais barato. Na verdade, você trabalhar um cliente que já é seu, você fazer esse pós-venda que eu tô falando, é muito mais barato do que você ir atrás de um cliente novo. Então, dá atenção para o teu cliente, cuida do teu cliente. Se você não cuidar do seu cliente, você não vai ter negócio, né? Porque a tendência é que o cliente procure outras pessoas que atendam melhor. Quando a gente fala em atendimento, eu não estou falando só do sorriso no rosto, estou falando da comida bem feita, eu estou falando da estrutura do negócio, estou falando de um todo. Então, esse todo tem que estar coerente. O todo tem que ser bom, certo? Eu espero que eu tenha contribuído com você. Se você quiser falar mais sobre algum desses pontos que a gente comentou, se você quiser se aprofundar, tem muita coisa que a gente pode estar falando. Eu estou tentando fazer vídeos mais curtos, né? Que eu sei que todo mundo tem um tempo, que todo mundo tem pressa. Inclusive, isso é uma coisa muito importante. Se você quer atender bem o seu cliente, então seja o mais rápido possível, porque hoje é o que todo mundo quer. Ter um bom atendimento e um atendimento rápido. Às vezes a pessoa prefere ter um atendimento que não tem tanto sorriso, mas que consegue ser no tempo dele. Então, dá valor ao tempo do teu cliente, ao seu também, né? E eu tenho certeza que a gente vai crescer muito mais. Obrigada. Se você gostou, curte, compartilha. E se não é inscrito ainda, se inscreve no canal, que você vai ser notificado quando eu postar novos vídeos.